Bem-vindo ao Winners Map, Dicas e Aulas, nossa aula 24. Hoje eu quero tratar de limite. Eu preciso que você entenda como você vai dar limite nas coisas. Qual que é a dinâmica para isso? E se você já tem critérios, vamos trocar a ideia. Vamos pensar se esses critérios estão funcionando para você e se os seus critérios são bons, manda pra gente que a gente apresenta na aula também. Legal? Então vamos falar sobre limites. Como é um método, né? A gente sempre tem que começar como de costume e eu sempre começo colocando o meu nome, Dominique, com C mudo para você conseguir me achar. E aproveita, entra lá no Instagram, vê o programa Só por um Minuto que eu estou dando várias dicas legais. Aproveita e assiste as outras aulas, as outras 24 aulas que estão muito legais, tendo feedbacks bem positivos. Entra no nosso blog, visita nossos produtos, fica à vontade. O importante é que você está curtindo o que a gente está fazendo. E qual que é a minha ideia? Minha ideia é falar justamente de critérios. Por que critérios? Porque a gente se perde num item que é muito importante. Quando parar. Ou seja, não está muito claro quando a gente deve parar. Por quê? Porque existem tantos objetivos, tantos desejos, tantas coisas, que a gente acaba se perdendo para definir os critérios de quando a gente para. Eu lembro que na aula passada, e eu até esqueci de mencionar, eu mostrei para vocês uma parte do meu livro, um capítulo do meu livro, do livro Win 360, que é um livro que eu vou lançar agora. E nesse capítulo eu falo justamente como você deve tomar cuidado na condução da sua vida. Que você entende que você sobe com os picos e desce, deprime, aí você sobe e desce. E o quanto mais você entender esse processo, mais fácil fica. E aí entra justamente em entender quais são os limites. Porque se você estoura lá em cima, você cai aqui embaixo. Você cai aqui embaixo, fica mais difícil para subir. Tudo isso que eu mencionei na aula passada, que é um dos capítulos do livro que eu vou lançar, é justamente isso que eu quero agora trazer para o quando parar. Em que momento que a gente para, em que momento que a gente define, tá, até aqui fui bem, agora eu vou tocar em outro assunto, agora eu vou fazer outra coisa, ou agora vou desistir. Então, todo esse processo eu vou te mostrar de uma forma muito simples para você adotar os critérios para você definir isso. Legal? E eu vou começar justamente, para ser bem simples, você desenha um círculo, coloca um centro, você divide isso em 4, 6, quantos pedaços que você quiser. Eu dividi em 4, que eu achei que era mais fácil, onde eu coloco emocional, aí eu coloco aqui o físico, eu coloco aqui o trabalho e aqui eu coloco família. Eu vou colocar junto com família projetos, porque não necessariamente você tem família ou não, então eu vou colocar um projeto que pode ser um filho seu, por exemplo, é um projeto. Winners, para mim, é um projeto que é como um filho. Então assim, para quem não tem família, eu vou juntar os dois. Legal? E aí o que a gente começa a definir? Por exemplo, que critérios que eu vou adotar? No emocional, poxa, eu vou psicólogo. Opa, deixa eu anotar aqui direitinho que eu escrevi errado. Eu vou procurar tomar cuidado do meu lado emocional, então eu vou no psicólogo. Eu também vou meditar. Legal. Psicólogo e meditação para o emocional. No físico, eu estou falando de exercícios. Eu estou falando de comida. Comer e beber, né? Comer e beber. Na minha cabeça eu sempre falo, com moderação. Trabalho. Qual que é o foco que eu vou dar no trabalho? E em relação a projetos e família, o quanto que eu vou colocar de dedicação. Ou seja, adotei alguns critérios. Então você está falando aqui,
de família e projeto. O quanto eu vou me dedicar a isso? No meu caso, Winners é uma coisa que eu me dedico há mais de 15 anos e eu me dedico nos meus fins de semana, no meu momento de lazer. É um negócio que eu faço um esforço pessoal medido. Então, eu tenho meu tempo de dedicação. Os livros, tudo que eu quero fazer, eu faço com uma dedicação de tamanho X. Da mesma coisa a família. Com a família eu dedico mais tempo. Quando eu estou com as crianças eu tenho que usar o foco neles e trabalho com eles. Então, coloco mais um critério de dedicação. No emocional, poxa, eu, desde que me conheço por gente, eu vou no psicólogo toda semana. Meditar. Opa, escrevi meditar, é meditar. Meditar, eu medito sempre. Estou sempre buscando novas técnicas, livros e assim por diante. Da mesma forma, exercícios. Poxa, vocês me acompanham aqui em cima, que eu sempre anoto todos os dias que exercícios que eu faço. Comer e beber, estou sempre tomando cuidado para não exagerar. Ou seja, já criei os critérios. E no trabalho, qual que é o foco que eu vou dar? O foco é muito importante porque você tem projetos e subprojetos dentro do trabalho. Então é importante você adotar essa primeira camada de critério. Aí eu coloco outra camada que é muito importante. Eu coloco a camada de tempo. Aí a outra camada que eu coloco aqui é impacto. E a última camada que eu coloco aqui, que eu acho que é a mais importante de todas e permeia tudo, é o que você quer. Essa aqui eu acho que é a mais importante de todas. Por quê? Porque tudo tem um consumo de tempo. Então você tem que saber que o dia tem 24 horas, você tem que reorganizar isso aí, para tudo caber com esses critérios. O impacto é uma consequência. Por quê? Porque a hora que você determina o tempo que você vai dedicar, o impacto em cada um deles vai ser muito palpável. Eu tenho foco no trabalho que eu vou ter que ficar até tarde trabalhando. Legal, isso vai ter um impacto em todos os outros critérios. E aí, o que você vai ter que fazer? Diluir o tempo disso aqui, porque vão ter dias que você não vai conseguir treinar, vão ter dias que você não vai conseguir fazer outra tarefa, e aí você começa a dimensionar tudo. Mas aonde as pessoas pecam e aonde está o grande problema? É o que você quer. Pessoal, é tão importante, porque entendendo o que você quer, você vai ficar muito mais tranquilo para tomar a decisão do tempo que você vai despender, da dedicação, do item que você quer absorver nos seus critérios, no trabalho. Ou seja, o que você quer determina tudo, desde o impacto até o tempo que você investe. Agora, mais importante que isso é, quando você sabe o que quer, você começar a olhar as coisas grandes e as coisas pequenas. E aí fica tudo mais fácil. Pô, Dominique, mas dá um exemplo. Por exemplo, se eu quero definir um treino, legal, isso é importante para mim? Então eu vou determinar que eu vou treinar 7 vezes por dia. Será que dá tempo? O tempo que eu vou investir isso aqui, que impacto vai ter dentro de todos esses critérios que eu estou adotando? E por que eu quero isso tanto? Porque eu quero ser um Ironman. Legal. Agora, Ironman em que nível? Eu só quero completar a prova. Então legal. Então o tempo é diferente que você vai investir, o impacto vai ser diferente, porém você sabe exatamente o que você quer. Legal? Então projetos, quero me envolver nesse projeto? Reunião, eu preciso estar nessa reunião? Eu quero me envolver nessa reunião? Esse tempo que eu vou despender nessa reunião está em cima desses critérios? E aí, pessoal, é muito mais simples. Porque aí quando você sabe o que você quer, você tem os critérios, você passa a identificar onde você não está indo bem, onde você está indo bem, onde você tem que investir, onde você não tem que investir. É muito simples. Então, visita a nossa aula lá para entender como é o processo. Define os critérios e nada muito complicado. 4 grandes, 6 menores, 1 para cada um, 2 para cada um. Divide isso no tempo e impacto
mas mais importante, o que você quer, para você poder trabalhar tudo isso aí e efetivamente descobrir quando você tem que parar. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula 24 e coloque o seu like. E eu deixo aí para vocês observarem e adotarem os critérios para vocês.